18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus, juntos até às 7, hein? A partir de agora, aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, Alô, boa Karime. noite. E muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, hein, sempre valendo a sua elegante participação aqui no 18 horas. Participe conosco, estamos aqui. Olha só, 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Boa. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 News. Só anotar, participar, 994887592. Bom, iniciando com o trânsito, né, Karime Leão? Que tal? Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus para acompanhar a volta para casa. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. A gente tem informações de trânsito aqui pela Avenida Humberto Calderaro, a antiga Avenida Paraíba. Vai passar por aqui, então vai encontrar dificuldades para trafegar no trânsito, porque quem se aproxima da passagem de nível do V8 ali da Efigênio Salles já encontra dificuldades para trafegar aqui pelo local, porque o trânsito está bastante concorrido. Aí começa aquela lentidão por aqui, né? Porque nesse horário muitas pessoas vão acessar ali para chegar ali pelo Mindu, para ir para o Parque 10 ou acessar Maneca Marques para pegar a Maripiranga, que inclusive a gente tem informações também da Maripiranga. Ao se aproximar ali do Ipaã, começa aquele trânsito concorrido, aí vem aquela lentidão, o que faz com que o trânsito fique mais complicado ainda. Olha, Karime, Carlão, ouvintes, daqui a pouco tem mais trânsito. Obrigada. Legal, André, 6:03 em Manaus, boa noite. 18 horas. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, quinta-feira marcada por operação que investiga desvios na saúde pública do Amazonas. Segundo as investigações, uma única família operava um esquema criminoso de licitação na saúde. Fiscalização contra metanol apreende 35 quilos de frango impróprios para o consumo. Histórico, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai ter a maioria de mulheres. Agora 6:04, você no melhor Mix do Brasil, juntos até às 7 com esses e outros assuntos, conferindo os destaques do dia. Os destaques desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025, no ar só para você até às 7 aqui. No melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas. Mix. Saúde no Amazonas é o tema, hein? Na gestão do governador Wilson Lima, mais uma vez é caso de polícia. Desta vez, uma operação descobriu o poder de uma única família. Essa família conseguia controlar diversas empresas que atuavam em licitações públicas na área da saúde. É sempre na saúde. É sempre na saúde, Carlão. A operação foi hoje, é da Controladoria Geral da União e do Ministério Público do Estado do Amazonas. E segundo as investigações, gente, as empresas, várias empresas de uma mesma família, elas conseguiam estar sempre aí nas licitações e vencer, né? Então, ou superfaturavam contratos ou deixavam de entregar os produtos e serviços que eram contratados. Daí a quadrilha desviava dinheiro público que deveria ser usado para manutenção de maternidades, de unidades de pronto atendimento. Gente, faz ideia de como esse esquema comprometeu diretamente o atendimento das pessoas? Quantas pessoas, pais, mães, filhos devem ter morrido por causa desse esquema criminoso? Karime Leão, as consequências são realmente dramáticas e muito. Segundo as investigações, as maternidades Balbina Mestrinho e Nazira Dal, além da Fundação Secom, são as mais afetadas. Nós trazemos aqui quase todos os dias as denúncias de pacientes que infelizmente morreram por falta de medicamentos e insumos. Está explicado aí porque o dinheiro que deveria salvar vidas não chega na saúde. Esses recursos públicos, eles eram desviados e ainda só devem ser para beneficiar uma minoria privilegiada e ainda uma única família, Karime. Carlão, a operação acontece aqui em Manaus e também na cidade de Joinville, em Santa Catarina. O Ministério Público também revelou que o mesmo esquema acontecia em outras unidades gerenciadas pela Secretaria de Estado
do Amazonas. Havia pagamento de propina para servidores públicos com o objetivo de facilitar a liberação de recursos em favor desses empresários envolvidos, todos da mesma família. Enfim, Carlão, sempre tem gente de dentro, né? E olha, na operação Karime ouvintes, 3 servidores foram presos e 7 foram afastados. Entre os presos está Gabriel Henrique Silva de Souza, funcionário da FESECOM, Rafaela Faria Gomes da Silva, diretora da maternidade Balbina Mestrinho, André Castro, ex-diretora da maternidade Nazira Dal e atualmente na direção da maternidade Dr. Antenor Barbosa. Entre os afastados da fundação está Edmundo Ferreira Brito Neto, vice-presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, Karime, todos os envolvidos no processo. Todos esses foram presos que você citou, né, Carlão? Bom, o repórter Kennedson Paes acompanhou o assunto e traz agora mais detalhes a respeito de um novo esquema, um novo escândalo envolvendo a saúde pública na gestão de Wilson Lima. Kennedson, boa noite, Kennedson. Então, detalhe pra gente como é que funcionava mesmo esse esquema de fraude dessa única família que operava na saúde pública do estado do Amazonas. Boa noite. Oi, Karime Leão, muito boa noite para você, pro Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Essa, sem dúvidas, é mais uma bomba contra o governo Wilson Lima que explode diretamente na saúde e prejudica a vida de centenas, milhares de pessoas que dependem do serviço público, que é essencial para a saúde, gente. Muitas pessoas procuram as unidades hospitalares de saúde para poder ter um atendimento básico, para fazer uma cirurgia. A gente já noticiou aqui no 18 horas, Karime, situação de pacientes que já chegaram a fazer manifestação em frente à Fundação SECOM pedindo pelo básico apenas para terem direito a um atendimento, mas era necessário exames caríssimos que só faz fora da unidade hospitalar. Muitas pessoas também reclamaram sobre a falta de medicamentos essenciais para manter o tratamento. Gente. E aí o que acontece? Todo esse dinheiro que é roubado, isso acaba revoltando. Você pode até ver pela nossa voz, a gente falando sobre isso, Karime. Não tem como, não tem. Você que nos acompanha, você que está nos escutando agora, não tem como não ficar revoltado. Nós noticiamos aqui uma série de reportagens também falando a respeito das crianças esperando por uma vaga no Hospital da Criança para curar câncer. Crianças morreram à espera de uma vaga, crianças agonizando, gritando de dor e que tinham como paliativo apenas uma Novalgina, um dipirona para aliviar a dor e que morreram à espera de uma vaga para tratamento de saúde. A gente imagina as mães dessas crianças que perderam essas crianças, esses filhos e que sabe agora desse esquema criminoso que sentenciou à morte vários amazonenses, várias pessoas que precisaram de um atendimento médico. Exatamente, Karime Leão. E um detalhe que mais chama a atenção é porque é fácil quando a gente falar de saúde, a gente relembrar um trauma que ainda ficou marcado, um trauma, né, que é regional e também nacional, Karime. Sem dúvidas a gente vai falar sobre a pandemia. Ainda há pouco, Karime, eu estava acompanhando diversos noticiários, até mesmo para a gente poder coletar as informações que aconteceram com o passar dos anos, e uma fala de um profissional da saúde chamou muita atenção, Karime. Ele mencionou a um veículo de comunicação que, devido a tudo que tinha acontecido na pandemia, era necessário que a população, que os profissionais da saúde e que principalmente os governantes tomassem aquela situação, tudo que a gente viveu durante a pandemia, como exemplo e podermos melhorar o atendimento médico, podermos evoluirmos com o passar do tempo em relação à saúde. E o que a gente tem visto, Karime, que ao longo desses últimos anos, infelizmente, a gente não evoluiu nada, a gente regrediu e vidas estão sendo perdidas por negligência, e agora a gente já sabe, porque agora foi escancarado pelo Ministério Público. Um desses casos, né, Karime? Um desses motivos. E a gente vê isso claro. A saúde, ela não é tratada como prioridade. No entanto, a prioridade para muitas pessoas relacionadas à saúde não está em atender os pacientes, mas sim em fazer desvio de milhões e com isso lucrar muito em cima das pessoas, da população amazonense. A gente tem pelo menos ali mais de 100 mandados judiciais cumpridos, Karime, mas esses detalhes
detalhes. A gente vai ouvir agora o promotor de justiça Edinaldo Aquino Medeiros, que ele fala pra gente que essa operação metástase, que basicamente é o câncer, está espalhado em todas as unidades hospitalares do estado do Amazonas. Vamos ouvir agora Edinaldo Aquino. As mesmas modus operantes da primeira fase: fraude à licitação, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato, associação criminosa. Essas práticas, elas também se estendiam para outras unidades. Além disso, também, segundo o próprio promotor de justiça, foram cumpridos diversos mandados de prisão, afastamento, pedidos de afastamento, e a gente vai ouvir esses detalhes agora, porque segundo o Ministério Público do Estado do Amazonas, a partir desse afastamento, a partir da coleta de novos dados, novas ações ainda devem acontecer do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, perdão. Vamos ouvir novamente Edinaldo Aquino. Foram 27 mandatos de busca e apreensão. Tivemos 3 prisões preventivas. A nossa ação pede afastamento de 7 servidores, pede a suspensão de contratos de algumas empresas que identificamos como suspeitas, pede bloqueio de bens e a partir disso daí a investigação se desdobra. Faremos agora a análise de toda a documentação. Vamos ouvir o pessoal que está dentro desta investigação e o pessoal que foi preso, e a partir daí desenvolver toda a investigação e as consequências a partir dela. Essa operação é um desdobramento da investigação que iniciou lá em 2024 e que já havia identificado diversas fraudes milionárias na UPA José Rodrigues, lá no bairro Novo Aleixo, com envolvimento de diretores da unidade de saúde e também de empresários. O governo do estado do Amazonas, ele apenas informou em nota, Karime, que acompanha essa operação e classificou como uma ação isolada de servidores. Isolada. Não, isolado, peraí, vamos lembrar, né, Kenneth? A gente fez esse levantamento, 3 secretários da saúde pública aqui do estado do Amazonas, da gestão Wilson Lima, já foram presos em operações da Polícia Federal, não é isso? Exatamente, Karime. A gente fala principalmente da época da pandemia, né, Karime? Sim. Principalmente na época da pandemia, esses secretários da alta cúpula, os desdobramentos acabaram deixando várias pessoas presas e, além disso, também respondendo na justiça por conta dessa compra de ventiladores pulmonares, que foi feita de forma ali conforme até o próprio a justiça, foi feita de forma ilegal, porque havia outras unidades que também poderiam vender esses respiradores pulmonares de forma mais econômica, né, Karine? Ou seja, várias operações da Polícia Federal, inclusive no gabinete, na casa do governador Wilson Lima, então não é um caso isolado. Vamos lembrar, a gente falou, os que foram presos: Simone Papaz, Rodrigo Tobias e Marcelo Campelo. Anuar Samad, ele foi condenado, inclusive, a devolver dinheiro aos cofres públicos e pagar multa por irregularidade no contrato com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social Humano. Não é surpresa para ninguém. Com certeza não é surpresa, principalmente para o deputado estadual Wilker Barreto, Karime, ele que vem denunciando as irregularidades na área da saúde, principalmente em Itacoatiara, que ele trouxe pra gente a denúncia a respeito sobre uma das UPAs lá no hospital. A gente entrou em contato com ele. Ele vai trazer mais detalhes pra gente sobre esse novo escândalo. Vamos ouvir agora o Wilker Barreto. Nós precisamos urgentemente abrir os olhos para o que pode ser um dos maiores escândalos de corrupção na saúde. A Operação Metástase é a ponta do iceberg. Não podemos esquecer esses contratos feitos com organizações sociais que passam na casa de bilhões. O que mais nos causa surpresa é como que uma saúde que consome, ou melhor, consumirá mais de 5 bilhões esse ano de despesas, com esta qualidade que a gente sabe que não é padrão Delfina. Não existe uma conexão do comercial para com a realidade da saúde. Eu estou solicitando que o Tribunal de Contas adote o mesmo procedimento feito ontem ao investigar os 100 maiores contratos da educação, para que possa fazer o mesmo na saúde do nosso estado. Agora a gente vai relembrar, Karime, Leão e Carlão, para todos que acompanham a gente do 18 horas, o modo como isso acontecia. Essa mesma família, ela controlava diversas empresas que venciam licitações de forma fraudulenta. Elas combinavam preços, superfaturavam contratos e pagavam propina a servidores públicos para poder liberar esses pagamentos. Os valores aqueles valores desviados, eles deveriam ser aplicados em serviços básicos da rede pública e que afetaria diretamente
justamente ali o atendimento à população nas unidades de saúde. O Ministério Público classificou esse esquema como um verdadeiro câncer que se espalhou pelo sistema, o que inspirou esse nome da Operação Metástase, Karime e Carlão. Eu só aqui vou me solidarizar à família das pessoas que perderam seus entes queridos durante essas duas gestões que a gente vê, que é a Polícia Federal e também o Ministério Público, da gente vê essas operações que apontam essas fraudes nessa gestão de Wilson Lima na saúde do estado do Amazonas. O que a gente pode falar nesse momento, além de dar espaço, a gente aguarda uma resposta da Secretaria de Saúde do estado do Amazonas, é claro, um posicionamento mais claro, e temos aqui sempre a responsabilidade de dar espaço para denunciar casos absurdos como esse na saúde pública, o que sentencia a morte às pessoas, o cidadão aqui do estado do Amazonas. E aqui vamos prestar nossa solidariedade às pessoas que perderam seus entes queridos durante essa gestão, durante essas falhas, durante todas essas situações criminosas que já foram apuradas e apontadas por investigações da polícia, seja do Ministério Público. Enfim, segue aqui a nossa solidariedade. Muitíssimo obrigada, Kennedson Paz. Ok, Kennedson, 6h17, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Vigilância Sanitária de Manaus realizou mais uma etapa da Operação Zero Metanol. Dessa vez no supermercado Nova Era, ali na zona oeste de Manaus. Agora escuta essa, hein? Não encontraram bebida adulterada, mas sim alimentos vencidos, Karime. Que surpresa, hein, Carlão? Os técnicos encontraram carnes de frango em processo de descongelamento, que é considerado impróprio para o consumo. Foram cerca de 35 quilos de produtos inutilizados, como explica o repórter André Meirelles. Muito boa noite, isso mesmo. Olha, durante a fiscalização da Diretoria de Vigilância Sanitária, que é a Visa Manaus, que estava junto com a Censa, a Secretaria Municipal de Saúde, os fiscais descobriram, como vocês falaram, né, os frangos, também filés e produtos empanados parcialmente descongelados, que representa riscos, na verdade, de contaminação nesse supermercado aí que foi feito essa operação, mas não teve o nome divulgado. Ele fica na Zona Oeste. O gerente de Vigilância de Alimentos, Ricardo Celestino, explicou que a denúncia veio de uma consumidora e que, ao chegar ao local, a equipe encontrou a carne fora da temperatura adequada. Os 35 quilos de carne foram retirados das prateleiras e inutilizados no próprio local, com sabão e água sanitária. O supermercado foi autuado e vai responder a um processo administrativo sanitário que pode resultar em multa de até 400 UFMs, ou seja, o equivalente aí a mais de R$58 mil. Desde o início da operação, em 6 de outubro, 28 estabelecimentos já foram inspecionados na capital em ações que contam com o apoio do Procon Manaus, DECOM e Guarda Municipal. Volto com vocês. Ok, André Meirelles, 6h19, você no melhor mix do Brasil. Aí, o Amazonas registrou o etanol mais caro do país. Na primeira quinzena dobrou. O preço médio ficou em R$ 5,47, com alta de 1,14%. São Paulo foi o estado com o etanol mais barato. Apesar do aumento de 1,2%, ficou com um preço médio de R$ 4,20 em relação à primeira quinzena do mês de setembro. Carlão, o levantamento é da Ticket-Log. A região norte lidera a alta no preço do litro do etanol na comparação com outras regiões do país. Aqui no norte, o etanol foi vendido a preço médio de R$ 5,21, alta aí de 0,39%, enquanto que a gasolina a R$ 6,83, uma alta de 15%. Olha só, já as médias mais competitivas seguiram sendo as da região sudeste, R$ 4,32 para o etanol, uma alta de 0,93%, e R$ 6,21 para a gasolina, que teve uma alta aí conferida em 0,32%. 6h20, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha lá, e agora é para quem tem gatos e cachorros, os pais de pets, Karime Leão. Começa amanhã, aliás, você, né, Karime? Nós, né? Nós. Agendamento aí para castração gratuita. E isso é interessante, hein, Karime? Isso é importante, inclusive, importante, tá? Exato. A repórter Vanessa Lima explica pra gente o que é preciso fazer para fazer esse agendamento para castração. Boa noite, Vanessa.
Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. A partir dessa sexta-feira, dia 17, os tutores de cães e gatos em Manaus têm uma grande oportunidade de cuidar da saúde dos seus bichinhos de forma totalmente gratuita. É o mutirão de castrações que vai acontecer na zona leste da cidade. O agendamento será feito das 9 da manhã às 2 da tarde no Centro Universitário FAMetro, que fica no bairro do Novo Aleixo. Quem quiser participar precisa ser maior de idade e levar alguns documentos básicos como RG, CPF, comprovante de residência e também uma foto do animal, que pode ser impressa ou até mesmo mostrada pelo celular. Não precisa levar o pet nesse dia, apenas no dia marcado para a cirurgia. As senhas serão entregues por ordem de chegada, então é bom se organizar para chegar cedo e garantir a vaga. Os procedimentos de castração começam já no sábado, dia 18, no mesmo local e horário, sempre com acompanhamento de veterinários e equipe técnica especializada, garantindo a segurança e o bem-estar dos bichinhos. Agora, tem alguns cuidados importantes. O animal precisa estar saudável e não pode ter tomado nenhum tipo de medicamento, vermífugo ou vacina nos últimos 21 dias. No caso das fêmeas, não será permitido o procedimento se estiverem no cio, prenhes ou amamentando. O tutor Salles Barbosa comenta que agora não tem mais motivos para adiar a castração do pet. Bom, então, achei muito legal a ideia do mutirão. Eu já estava adiando, a castração do meu cachorro e agora não tenho mais motivos para não cuidar melhor da saúde dele. Então, se você é tutor e quer oferecer mais qualidade de vida para o seu bichinho, essa é uma ótima chance. Volto com vocês. Vanessa Lima, 6h22. 18 horas. Olha só, escuta aí mais esse absurdo do governo Wilson Lima via Secretaria de Educação, que vai gastar aí agora quase 53 milhões de reais para uma empresa fazer um mapeamento territorial, Karine. Carlão, isso no meio, acho que da pior crise da história da educação. Vou lembrar aqui. 53 milhões. Cara, o Amazonas despencou nos índices mais importantes, amarga o último lugar no Enem. Aqui os alunos estudam 20% menos do que os alunos do restante do país. Só 3%, de novo, só 3% alcançam a aprendizagem considerada adequada em língua portuguesa e matemática. Destacamos esses números nessa quarta-feira, dia do professor. Inclusive, esses profissionais da educação do estado cobram um reajuste salarial atrasado, valorização profissional, além de denunciar a completa falta de estrutura nos prédios da Secretaria de Educação, que nós, concordamos e conferimos e estamos sempre assinando embaixo, lógico. E denunciando, porque realmente acontece. Agora, no meio desse cenário, dessa confusão, dessa crise absurda, com os resultados oficiais, com esses índices mostrando o resultado da educação no estado do Amazonas, o governo Wilson Lima acha que é super inteligente, perspicaz e responsável com dinheiro público, gastando aí quase 53 milhões de reais para uma empresa fazer um tal de mapeamento territorial. Nathalie Moraes está com esse assunto, conversa ao vivo com a gente agora aqui no 18 horas. Nathalie, enfim, a gente sabe do que se trata esse serviço, explica mais essa história pra gente. Boa noite. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, é um contrato, que mais uma vez, com atitudes suspeitas, sem nenhum tipo de consulta, nem mesmo os profissionais foram consultados para tentar entender como é que isso vai funcionar na prática. Os profissionais da educação. Os profissionais da educação, o que isso vai melhorar? Mas esse contrato já foi assinado no fim de setembro pela secretária Arlete Mendonça, que é a secretária de Educação do Amazonas, com vigência de 1 ano e com um gasto gigantesco de quase 53 milhões de reais. O governo está chamando isso de investimento estratégico para a expansão qualificada do ensino. Mas o problema todo, Karime, é que esse documento, onde esse contrato foi assinado, não explica como é que esse mapeamento vai melhorar o aprendizado dos alunos na prática aqui no Amazonas. O Amazonas, como você adiantou agora para os nossos
nossos ouvintes, a gente tem amargurado, né, resultados negativos, né? No Enem nós ficamos em último lugar, um retrato duro realmente do quanto o nosso sistema de educação tem falhado. E aí, por conta de toda essa situação, Karime, inclusive o Tribunal de Contas aqui do Amazonas aprovou uma inspeção, Carlão, extraordinária nos 100 maiores contratos da Secretaria de Educação do Amazonas. Depois de duras críticas dos conselheiros Érico Desterro e Ari Moutinho, uma investigação foi aberta agora pelo Tribunal de Contas do Estado e vai ter aí participação do Ministério Público e até da Polícia Federal para tentar entender o que está acontecendo na educação do Amazonas. Pois é, aqui ele explicou de alguma forma, não tem explicação nenhuma, não tem proposta nenhuma, não tem projeto nenhum, é um mapeamento territorial. É um mapeamento, né? E aí é um contrato realmente de alto valor, porque assim, a gente ele não explica se ele vai querer saber como é que está a saúde do Estado, tá aí os índices oficiais, a gente já sabe. A Secretaria de Educação diz que esse é um contrato de 52,9 milhões, que foi assinado com uma empresa de tecnologia para fazer o mapeamento territorial e geoprocessamento educacional para os professores do Amazonas. O nome é bonito. Mas não explica nada, né, Carlão? Não. E a gente, na prática, não entende nada. Acho que é proposital, né? Só pode ser. E aí, Karime, né, a gente foi tentar entender, eu fui atrás do sindicato dos professores aqui do Amazonas para tentar entender. Vocês foram consultados? Já sabem o que é isso? Que mapeamento é esse que vão começar a fazer? E é sobre isso que a gente ouve agora a fala da Ana Cristina, ela que é presidente do Sindicato dos Professores aqui do nosso estado. Investir um valor assim tão alto em um mapeamento que o próprio contrato não diz de fato qual é o real objetivo é muito perigoso. O que o governo do estado deveria estar fazendo era investir em infraestrutura nas escolas que já estão construídas e em construção de novas escolas para oferecer o melhor para os nossos alunos e para os trabalhadores. De fato, deveria haver um investimento na valorização também dos trabalhadores, tanto dos seus direitos trabalhistas, quanto investimentos em educação continuada. Infelizmente, o governo do estado, mais uma vez, peca e não põe a transparência em cima do valor que se vai gastar e do que para que se vai gastar, e deixa de fazer o seu dever de casa, que é cumprir o mínimo, aquilo que já está garantido na lei. 18 horas. Não está cumprindo, né? Nem o que está na lei, né? Ouviu aí a fala da professora Ana Cristina Rodrigues, ela que é presidente do Sinteam. E aí, Karime, enquanto realmente o governo do Amazonas vem celebrando aí esses mapeamentos que a gente até agora não entendeu de fato no que um mapeamento pode melhorar na qualidade de ensino, principalmente com valores absurdos como esse de mais de 53 milhões de reais, a educação vem sofrendo realmente uma crise como nós nunca tivemos. São alunos sem merenda escolar, são escolas com o teto caindo na cabeça realmente dos alunos, alunos sem carteiras, professores sem o material básico para exercer o seu trabalho, e tudo isso reflete nos resultados, como afirma aí a professora Ana Cristina Rodrigues. Vamos conferir mais um trechinho da fala dela. É muito simples corrigir o que o Amazonas tem para ser corrigido no campo da educação, quando se faz apenas o mínimo, que é o dever de casa. Portanto, não sabemos e não podemos deixar que isso aconteça. Um investimento que talvez vá pelo ralo e não chegue ao seu objetivo final, que deveria ser o ensino-aprendizagem dos nossos alunos. 18 horas. A gente torce, né? A gente ouviu aí mais uma vez a fala da professora Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sinteam. A gente torce, Karime, Carlão e ouvintes, para que essa inspeção que vai ser feita pelo Tribunal de Contas aqui do nosso estado, junto ao Ministério Público, em mais de 100 contratos da Secretaria de Educação do Amazonas, possa trazer resultados concretos, que possam punir realmente, né, quem precisa ser punido, mas acima de tudo corrigir as falhas, porque a gente sabe que são falha da educação
educação a gente não consegue corrigir assim tão facilmente. E são problemas que muitas das nossas crianças vão amargurar por uma vida inteira. Praticamente uma geração aí completamente prejudicada por essa falha absurda. Acho que é a maior crise na educação do estado do Amazonas que a gente já vivenciou. Décadas. Exato, sem dúvida alguma. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Nós só noticiamos na edição desta quarta-feira. Ontem, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas multou a empresa Águas de Manaus em R$80 mil porque a concessionária não respondeu dentro do prazo um pedido oficial de informações sobre a gestão das estações de tratamento de esgoto, Karine. Então, Carlão, hoje a empresa Águas de Manaus disse que esse sistema que abastece o residencial Viver Melhor 4 na Zona Norte passou por 2 manutenções emergenciais entre os dias 12 e 14 de outubro. E durante esse período, a empresa disponibilizou carros-pipa para minimizar os impactos dos serviços e todas as pendências já foram resolvidas e o abastecimento, inclusive, normalizado. Olha só, a empresa afirmou também que vai prestar esclarecimentos de todas as ações realizadas dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus. 6h31. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, histórico, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai ter a maioria de mulheres. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h32, giro no trânsito, Karine. Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Você tem novidades, antes de falar sobre o trânsito, você tem novidades a respeito da morte do homem lá no Shopping Ponta Negra. E parece que a ordem para assassinar esse homem partiu do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. É isso, André? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes, exatamente isso, como você falou, Karime. E esse homem é o traficante Júlio César Santos das Chagas, de 34 anos. E a ordem veio realmente, como você falou, Karime, do Rio de Janeiro aí, segundo as investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que a gente chama de DHS. Esse crime aconteceu no dia 2 de outubro, dentro do Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Só para respaldar aqui sobre a situação do shopping, era uma perseguição. Então a vítima se refugiou ali dentro do shopping, mas não intimidou com que os criminosos invadissem o local para cometer esse crime. O delegado Ricardo Cunha, que é o titular da DHS, disse que foram 13 dias de investigações até chegar aí aos envolvidos. Aí na tarde dessa quarta-feira, 2 suspeitos já foram presos. É o Matheus Marreiras de Lima, que é o motorista que levou a vítima até o shopping, e Eduardo Fernandes Torres, conhecido como Bololô, que pilotava a moto usada ali na fuga do atirador. Esse atirador é identificado como Ronaldo Davi do Nascimento Mendes, só que esse atirador, segundo a polícia, ele ainda está foragido, né? O delegado, inclusive, explicou que o caso é complexo e envolve aí o alto comando de uma facção criminosa. A polícia confirmou que a vítima, o mandante e o executor eram moradores do bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus. Então, o mandante, que segundo a polícia está escondido no Rio de Janeiro, ele disputava poder com o Júlio César dentro da mesma facção onde os dois atuavam como conselheiros. Então, o Júlio César estava marcado para morrer, inclusive um cartaz com a foto dele chegou a ser divulgada com diretrizes aí que foram decretadas pelo CV. Ele havia fugido para o município de Manaquiri, mas veio a Manaus para visitar a família no dia em que foi assassinado. Os dois presos, inclusive, confessaram a participação no crime. Eduardo falou mais, ele disse que aceitou ajudar por conta de uma dívida de R$900 com a facção, enquanto Matheus preferiu não comentar nada. Agora, sobre como é que foi o envolvimento aí das investigações dessa operação, a gente tem a fala do titular da DHS, Ricardo Cunha. Então nós temos 3 envolvidos nesse crime, temos 2 veículos que foram utilizados, prendemos no dia de ontem 2 deles e segue um foragido, que é o Ronaldo. O Ronaldo, ele é o atirador, né, uma pessoa que adentra ali as dependências do shopping e atira nessa vítima na presença ali de várias pessoas, na presença de crianças, de população de bem, o que causou um clamor social muito grande, mas demos a devida resposta aí em apenas 14 dias de investigação. A investigação segue, né, para outros envolvidos, mas neste momento esses 2 presos vão responder
por homicídio qualificado, associação criminosa e seguem aí para audiência de custódia, que fica à disposição da Justiça. 18 horas. Então tá aí, a gente conferiu a fala do delegado titular da DHS, Ricardo Cunha, e como ele falou, os dois passam por audiência de custódia, ficam à disposição da Justiça, enquanto a polícia segue à procura dos demais envolvidos. Karime e Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Para 6h35, você no melhor Mix Brasil. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus aproveitou o dia de recuperação dos estragos do forte temporal da terça-feira para trabalhar numa obra importante ali na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, Karime. Exato, os trabalhos aí, Carlão, incluem a proteção das encostas da via para garantir mais seguranças em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. A repórter Odinei hoje tem uns detalhes pra gente. Boa noite, Odinei. Então, o problema aí na Mário Ipiranga, inclusive, é antigo, não é mesmo? Sim, o problema se arrasta há tempos e agora a Prefeitura está apostando em tecnologia com o objetivo de resolver de uma vez por todas o desbarrancamento das margens da Avenida Mário Ipiranga Monteiro, que há mais de 20 anos traz riscos à segurança de quem passa pelo local, especialmente naquele trecho próximo à Avenida Maneca Marques, no bairro Parque 10. No local, a Prefeitura de Manaus está realizando, como vocês falaram, uma grande obra para proteger as encostas ou os taludes da avenida. Para isso, a CEMIF, Secretaria Municipal de Infraestrutura, está usando uma tecnologia moderna chamada Geomanta. É a primeira vez, inclusive, que a Prefeitura usa esse tipo de material aqui em Manaus. A Geomanta é formada por camadas de PVC e poliéster que recebem uma aplicação especial de argamassa, criando uma barreira super resistente contra erosões e deslizamentos. Bom, mas antes da instalação, as equipes fizeram todo um serviço de limpeza daquela área, retirando vegetação, aplicando um polímero que ajuda a fixar o material, e o resultado é mais estabilidade no solo. Segundo o vice-prefeito e secretário de obras, Renato Júnior, essa é uma obra que marca o avanço tecnológico na infraestrutura de Manaus. Proteger essa encosta, que durante um período da chuva pode ocasionar desmoronamentos em partes delas, como já aconteceu. Determinação do prefeito Davi é que a gente faça essa encosta dos dois lados. Com isso, faremos a supressão vegetal. Estamos com todas as equipes aqui em loco, estamos trazendo a Geomanta. E ao fim de tudo, quem ganha é você. Aqui passa muitos veículos todo santo dia, e garantir a segurança desses veículos que vão e vêm é o nosso dever. A intervenção cobre mais de 5.000 metros quadrados e será feita dos dois lados da avenida sem causar transtorno ao trânsito, de acordo com a Prefeitura. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odinei Araújo. Legal, intervenção para ajudar no trânsito, para ajudar essa situação. Sempre bem-vindo, Karime. 6h38, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos de previsão do tempo, é tempo e temperatura. E é com ela, Vanessa Lima, para hoje, para amanhã, sexta-feira. Previsão do tempo. Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira com sensação de abafamento, pancadas isoladas de chuva e os termômetros chegaram aos 34 graus. A previsão para a noite dessa quinta indica céu limpo, tempo firme e baixa, quase nula probabilidade de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 17 de outubro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta promete ser de muito calor e a previsão aponta um dia majoritariamente ensolarado. À noite, o céu permanece limpo, com clima estável e sem previsão de chuva para essa sexta-feira. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 55 a 93%. Legal, Vanessa Lima. Foi bem, 6h39. 18 horas. Você no melhor Mix do Brasil, participe conosco em até às 7. Estamos juntos aqui no 18 horas com os destaques de hoje, os destaques desta quinta-feira, e você participa com a gente. 994887592, sempre valendo a sua participação. E nas redes sociais nós estamos no @18 horas Boa, News. Karime. 18 horas. Política.
E vamos de política com Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, gente, teve reunião hoje na Casa Branca entre o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. O encontro foi, inclusive, para tratar do tarifaço de 50% imposto pelo governo americano aos produtos brasileiros, que a gente já sabe que foi feito lá em agosto. Então, Nathalie, se não for aí para terminar esse tarifaço, pelo menos o assunto está sendo debatido, está tendo DR a respeito, é isso? Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Karime, boa noite ao Carlão, boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham na noite dessa quinta-feira. Então, Karime, esse encontro, né, entre o Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, realmente foi um movimento diplomático importante para tentar reduzir aí os impactos do tarifaço, né? O Brasil realmente está tentando negociar essa reversão ou pelo menos a redução dessas tarifas que tem afetado diretamente vários setores. Um dos setores mais afetados realmente é do agronegócio, mineração e a indústria. Já os Estados Unidos, por outro lado, querem usar essas conversas para tentar impor novas condições de comércio ali bilateral, ou seja, é uma negociação muito complexa. A gente sabe que essas conversas não vão ser tão simples assim de serem resolvidas, né? Com interesses muito diferentes em jogo. Mas muita gente se pergunta, até quando vai durar essa situação? Eles mas pelo menos sentaram para conversar, ou seja, é um ponto positivo, está em negociação, é um assunto que está na pauta. Então, vamos aguardar, né? Sim, Karime, e assim, tem um peso político, a gente Sem pode dúvida. dizer assim, muito grande, porque esse encontro acontece logo depois daquela videochamada que aconteceu aí entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump, né? Sinalizando aí uma tentativa de reaproximação, mostrando que estaria aberto ou não a uma negociação, mas essa reunião, mais do que nunca, foi uma discussão econômica, um teste político realmente para o governo Lula, para tentar reverter esse quadro que a gente espera aí. É necessário, né, Nathalie? Quem contigo, a candidata ao governo do Amazonas, a professora Maria do Carmo, afirmou à imprensa que acredita sim chegar no segundo turno das eleições de 2026. Ela que é candidata e pré-candidata ao governo. O que tu achas, Ken Paz? Então, Carlão, vamos lá. A professora Maria do Carmo tem tido até um resultado favorável nessas últimas pesquisas. No entanto, existe uma questão a ser rompida nesse momento. Vou explicar para vocês agora por quê. Existe uma barreira muito grande na campanha dela. A falta de visibilidade no interior do estado do Amazonas. Ela tem um nome conhecido aqui em Manaus, especialmente após ter chegado ali ao segundo turno na disputa municipal, agora em 2024, como vice do capitão Alberto Neto, mas ainda encontra muita dificuldade para poder se tornar uma figura popular nessas regiões mais interioranas daqui do nosso estado do Amazonas, onde historicamente essas eleições elas acabam sendo decididas por conta do interior do estado. A Maria do Carmo, ela entra nesse jogo um pouco mais duro, que quem leva vantagem nesse momento é o senador Omar Aziz, que na última pesquisa ganhava em todos os cenários, e o interior agora praticamente dominado por esses políticos atuais, né, Karime? Então, de fato, é algo que ela vai ter que trabalhar muito no interior do estado do Amazonas. Muita gente também já começa a falar sobre a ligação dela ao bolsonarismo, que pode ajudar aqui na capital, mas acaba limitando também em relação ao interior do estado do Amazonas. Então, existem alguns desafios pela frente, mas segundo essas últimas pesquisas, a ideia é que ela possa intensificar essas viagens para o interior do estado do Amazonas, fazer novas ações de comunicação para poder tentar construir essa presença um pouco mais profunda no interior do estado do Amazonas, onde ainda é desconhecida, Karime Carlão. Vamos ver, muita água vai rolar aí, vamos ver, ainda não chegamos nem em 2026, né? Nathalie, inclusive, falar em TRE, a nova formação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas, ele registra um fato histórico. O colegiado vai ter ampla maioria feminina. Vão ser 5 mulheres entre os 8 magistrados. Histórico, não é? A gente tá com um sorriso no rosto, uma notícia como essa, realmente ver que mulheres estão alcançando cada vez mais espaços que antigamente poderia ser impensável a gente noticiar uma situação como essa. Realmente é um momento histórico para o judiciário do nosso
nosso estado, porque pela primeira vez a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas tem maioria feminina. Como a Karime já adiantou, são 5 mulheres entre os 7 magistrados que compõem aí o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. Essa mudança acontece com a posse da juíza Anagali Marconso Bertazzo, que passa a ocupar a cadeira, né, da classe dos magistrados, substituindo aí o Marcelo Manuel Vieira. É a primeira missão dela, ela já tem uma missão mega importante, é julgar as ações da próxima campanha eleitoral, ou seja, ela já tem aí na próxima semana, ela vai pegar uma bomba e já chega no olho do furacão. Exatamente, né? Ela vai julgar aí as ações do que vai definir o fundo eleitoral, realmente o valor que vai ser destinado para os partidos, essa coisa toda. E aí a nova composição do TRE fica assim: Carla Maria dos Santos dos Reis, desembargadora presidente, Nélia Caminha Jorge, vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a Anagali Marcon Bertazzo, juíza, o Cássio André Borges, juiz, a Maria Elisa, juíza federal, e a Gisele Falcone Medina, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e encerrando não menos importante, o Fabrício Frota, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, mulheres no comando. Beleza, ela tira de letra aí essas decisões aí, não é isso, Nathalie? Com certeza, perguntou pra Nathalie, mas já respondi, lógico. A gente tira de letra, ela também. Tira, com certeza. Ela já tá ali, já no meio. Quem paz, o presidente Lula se reuniu hoje com lideranças evangélicas no Palácio do Planalto. Ele está se acercando, né, com o pessoal evangélico, é claro, com o objetivo de estreitar a relação do seu governo federal com os evangélicos, e claro, de olho nas próximas eleições que, né, tá bem perto já, podemos dizer assim. Será que vai dar certo? Pintou um clima aí, Ken Paz? Então, Carlão, tudo que acontece na política, a gente costuma dizer que nada é por acaso, né? Então, de fato, essa ação, ela tem muito jogo político aí nesse bastidor, Carlão, e que foi esse encontro do Lula com bispos evangélicos, também o advogado-geral da União, Jorge Messias. Lembra que ele é o nome mascotado para poder ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal? Ou seja, essa imagem, ela representa muito mais do que apenas uma visita de cortesia. É um movimento muito estratégico de reaproximação política entre o presidente também e o eleitorado considerado evangélico, nesse momento que é uma relação mais difícil com o PT. E essa reunião aconteceu hoje, Carlão, como você mencionou, lá no Palácio do Planalto, com a presença do bispo Samuel Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus, o deputado federal Cezinha de Madureira, um dos principais nomes da bancada evangélica. Ao lado deles estava o próprio Jorge Messias, como já mencionei, favorito pelo Lula ao Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Luiz Barroso. E agora o Messias é esse homem de confiança, Carlão. Esse nome a gente vai ficar ouvindo bastante nessas próximas semanas, porque é um membro da Igreja Batista, o que torna ali uma possível indicação dele muito cotada para poder assumir essa vaga e agradar toda a parte do entorno jurídico do presidente, também ao mesmo tempo poder acenar para o eleitorado religioso que vem se distanciando do PT desde o ano de 2018. Ou seja, nada é por acaso e muita coisa é estratégia já pensando para ano que vem. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, agora 6h48. 18 horas. Olha só, escuta essa. O Tribunal de Justiça do Amazonas aposentou compulsoriamente o juiz Celso Souza de Paula. E o motivo? Suspeita de venda de sentenças, Karine. Carlão, detalhe que ele era o responsável pela sentença condenatória do caso Didia, que foi anulada em setembro agora de 2025 por erros processuais graves. Ou seja, a decisão do Tribunal de Justiça reforça a falta de validade do processo da ex-Sinhazinha. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso, traz mais detalhes aqui pra gente agora. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine, Carlão, os ouvintes. Olha, a decisão foi tomada na última segunda-feira e transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, o TEJAN, no YouTube, que foi presidida pelo desembargador Jomar Fernandes. O voto da relatora é pela condenação do magistrado a pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço previsto no artigo 7º, violação
ao artigo 35 e aos artigos 2º e 4º do Código de Ética da Magistratura Nacional. Segundo a relatora do caso, a desembargadora Vânia Marinho Marques, a medida foi necessária para manter aí a credibilidade do judiciário. O juiz Celso de Paula já estava sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por suspeitas de vender decisões e também liberar presos perigosos de forma ilegal, usando até atestados médicos falsos. Então, esses casos vêm sendo investigados desde 2017. Anuindo na integralidade com ele e adotando também como razão de decidir, porque ele vem exatamente complementar as novas arguições trazidas pela defesa, embora de forma extemporânea, em homenagem à busca da verdade real, do devido processo legal e do direito à ampla defesa, foram tratados e analisados aqui nesse plenário. A sentença do caso Dídia foi considerada cheia de falhas, sem provas concretas e também sem explicar direito as condutas de cada acusado. A defesa de Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão de Dídia, a advogada Nauzila Campos, disse que foi uma sentença mal feita, sem base legal. No caso Dídia, houve a anulação da sentença por um erro bobo de um juiz que já tem 20 anos de experiência e é o juiz titular de uma vara especializada em crimes de droga, de entorpecentes. Então causou uma estranheza enorme na defesa que ele não tenha permitido um espaço para a defesa se manifestar sobre os laudos e que tenha ignorado, negligenciado isso o processo inteiro. A defesa da família Cardoso diz que a decisão do TEJAN mostra que a justiça ainda pode funcionar. Com o afastamento do juiz e a confirmação das falhas, o caso Dídia segue agora para uma nova etapa, onde tudo deve ser revisto com bases em provas verdadeiras e dentro da lei, como explica a advogada. Se de alguma forma nós verificarmos que ao longo da condução dele existe mais algum ponto que merece atenção para alguma alegação de nova nulidade, nós vamos sim contestar isso. E se isso acontecer, todo o processo é comprometido, todo o processo é anulado. Então vale a pena sim nós atentarmos a tudo isso. Então é isso, Karine, Carlão e ouvintes. A Justiça reconheceu nulidade processual nos laudos das substâncias apreendidas, anexados tardiamente sem prazo para manifestação da defesa. Segundo os advogados, os documentos mostram quantidade ínfima da acetamina, o que reforça o argumento de que os réus são usuários e não traficantes. Mesmo com a decisão favorável, o pedido de liberdade foi negado e a defesa já anunciou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Volto com vocês. Ok, André Meirelles, obrigado pelas informações, 6h52. Mix. Olha só, atenção, hein? Os casos de gripe e Covid voltaram a crescer em vários estados e o Amazonas está entre eles, Karine. Exato, Carlão. O novo boletim Infogripe da Fiocruz, lançado hoje, acendeu o sinal de alerta para o estado do Amazonas e quem conta pra gente os detalhes é Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O novo boletim Infogripe da Fiocruz destaca que o Amazonas está entre os 7 estados do país com aumento de casos graves de síndrome respiratória aguda grave causada por vírus como influenza e o coronavírus. Nos últimos dados, o Brasil já registrou mais de 11.500 mortes por problemas respiratórios em 2025 e mais da metade dos casos foi provocado por esses vírus. A influenza A aparece como a principal causa responsável por 50% das mortes, seguida pela Covid-19 com 23%, além de casos por rinovírus e vírus sincicial respiratório. De acordo com a pesquisadora Tatiana Portela do Infogripe Fiocruz, a situação preocupa porque o Amazonas, junto com Pará, Roraima, Goiás, Tocantins, Santa Catarina e Rio de Janeiro, mostra tendência de aumento nas últimas 6 semanas. No estado do Amazonas, a gente continua observando um crescimento das hospitalizações por síndrome
respiratória aguda grave, especialmente nas crianças e adolescentes de 2 até 14 anos de idade, sendo que o vírus que tem causado esse aumento das hospitalizações nessa faixa etária tem sido principalmente o rinovírus, que é o vírus que geralmente causa resfriado comum nas pessoas. Em relação ao vírus sincicial respiratório, que vinha impulsionando as hospitalizações nas crianças pequenas até 2 anos de idade, a gente observa já um sinal de desaceleração do crescimento dos casos graves. A pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, reforça que a vacinação contra a gripe e Covid continua sendo a melhor forma de proteção. Por conta desse cenário epidemiológico no estado, a gente pede para que, principalmente crianças e adolescentes, caso elas tenham aí algum sintoma de gripe ou resfriado, o ideal é que elas fiquem em casa, em isolamento, evitem sair de casa ou ir para a escola, mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente recomenda que a criança ou o adolescente saia de casa usando uma boa máscara, como a PFF2 ou a N95, para diminuir aí as chances de transmissão desses vírus respiratórios para outras pessoas. Quem faz parte dos grupos prioritários deve procurar o posto de saúde mais próximo e atualizar a caderneta de vacinação. Odneia Araújo para o 18 horas. Okay, você está ouvindo 18 horas. 6h56. 18 horas. Olha só essa polêmica, hein? Uma polêmica, inclusive, que tem chamado a atenção. Crianças e adolescentes produzindo conteúdo nas redes sociais pode configurar trabalho infantil. Os problemas também incluem metas financeiras, excessos de exposição e pressão por crescimento podem transformar o que parece diversão em exploração, Karine. O assunto é sério, muito delicado, hein, Carlão? A Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 16 anos. A única exceção é, claro, o trabalho na condição de aprendiz a partir de 14 anos e também para os artistas. Bom, quem esclarece melhor toda essa situação é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, então, quando a produção de conteúdo digital por crianças e adolescentes pode ser considerada exploração e trabalho infantil? Karime, Carlão e ouvintes, a produção de conteúdo digital por crianças e adolescentes passa a ser considerada exploração e trabalho infantil quando deixa de ser apenas uma brincadeira e começa a assumir características de atividade econômica. Isso acontece, por exemplo, quando há monetização dos vídeos, quando a criança ou adolescente precisa seguir uma rotina de criação, cumprir metas financeiras ou até quando o canal é tratado como um empreendimento. Nesse momento, a lógica deixa de ser apenas uma brincadeira e passa a reproduzir a mesma relação de cobrança do mercado de trabalho, algo que a lei brasileira proíbe para menores de 16 anos, justamente para proteger a infância. No caso do trabalho artístico, com exceção à proibição geral, a legislação permite que crianças participem desde que haja uma autorização judicial específica para cada situação e que o trabalho não prejudique o desenvolvimento da criança. Esse é um ponto que a Justiça do Trabalho tem reforçado. A infância deve ser vivida com tempo para brincar, estudar e se desenvolver de forma saudável. Quando a criança entra nesse ambiente de pressão por retorno financeiro, ela corre riscos de adultização precoce, ou seja, de assumir comportamentos e responsabilidades que não têm nada a ver com a infância. Além disso, a exposição constante abre espaço para situações perigosas, como explica o juiz do trabalho, André Luiz Cunha. Muitas vezes as pessoas se esquecem de que há muitos riscos nesse ambiente digital. Através da internet existem golpes, existem pessoas que se utilizam indevidamente da imagem e quando as pessoas se dão conta de que estão sendo lesados nesse ambiente, o estrago já está feito. E quando a gente trata de crianças e adolescentes, esses estragos podem ter um efeito muito mais prejudicial do que em relação aos adultos. Por isso que é muito importante a gente também estabelecer essa proteção às crianças e aos adolescentes. E os números mostram que o problema não é pequeno. No Amazonas, mais de 50 mil crianças e adolescentes já estão em situação de trabalho infantil. E em Roraima, o número de casos mais que dobrou em apenas um ano. Isso mostra que mesmo com novas formas de exploração surgindo no ambiente digital, a realidade ainda é muito dura e exige atenção. Então, a mensagem é clara. Criança tem que ser criança. O papel da
das instituições como a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil é justamente garantir que a tecnologia e as redes sociais não virem novas ferramentas de exploração. Volto com vocês. Legal, Vanessa Lima. Karime, aquele giro final no trânsito com informações. Mas antes de falar do trânsito, vamos falar com o repórter André Meirelles. Ele que tem aí uma informação pra gente que ele acabou de receber. André, parece que já temos aí a programação do aniversário de Manaus, é isso? Conta pra gente. Temos sim, Karime e Carlão, é do dia 23 de outubro. A atração gospel principal é Ana Paula Valadão, ali do Diante do Trono, que vai se apresentar no Anfiteatro da Ponta Negra, aqui em Manaus, a partir das 7 da noite, como parte das comemorações do aniversário da cidade. Então essa é a atração principal, Ana Paula Valadão, ali no Anfiteatro, em comemoração do aniversário de 356 anos aqui da capital amazonense, né? Vamos ter também outras atrações aí, como já foi anunciado, do Boi Manaus no Sambódromo, mas isso é na sexta e no sábado. E para o público gospel está confirmado essa atração no Anfiteatro, que vai ser no dia 23 de outubro. Karime, Carlão, vamos de trânsito? Vamos lá. Então vamos lá, na Avenida Humberto Calderaro com a Alberto Lins, próximo ao Shopping Manauara, segue com trânsito moderado. Na Dacir Vargas com a Djalma Batista, o trânsito está mais lento no sentido centro-bairro, especialmente na passagem de nível da Constantino Neri. Já na Professor Newton Lins com a Rua Goiás, o fluxo é tranquilo, com boa fluidez. E na Constantino Neri, nas proximidades da Lores Cordovil, o trânsito flui normalmente, embora esteja mais intenso nesse horário. Karime, Carlão, até amanhã. Muito obrigada, André Meirelles. Até amanhã. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o Amazonas acordou hoje com mais uma notícia de desvio e corrupção na área de saúde. A Operação Metástase, segundo o Ministério Público do Estado, envolve o desvio de mais de R$1 milhão. Os casos de corrupção na saúde que se repetem no governo do Amazonas são uma vergonha para a sociedade. São verbas que poderiam ser usadas em serviços essenciais, por exemplo, na compra de medicamentos e na melhoria do atendimento nas unidades. As fraudes e desvios de verbas aumentam de custos e impactam na qualidade e a oferta do serviço. Os custos são repassados aos pagadores de impostos. A corrupção e os desvios criam um ambiente de desigualdade, abalam a credibilidade no sistema de saúde e atingem a confiança do próprio sistema de governo, ameaçando a democracia por perda de fé nas instituições, e isso, é claro, inaceitável de qualquer ponto de vista. 18 horas. 7:02, boa noite, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.